Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Cá Entre Nós, o podcast da Interpay sobre meios de pagamento. E hoje eu tô muito feliz que a gente vai falar de um tema que muitos pediram, né? Recebeu muita mensagem falando sobre de como a tecnologia pode ajudar a melhorar a segurança e a experiência do cliente na ponta, né? E para me ajudar, né? Estou aqui com a Vanessa e o Maurício. Para quem não se lembra, eu sou o Gustavo, eu sou o host dessa segunda temporada, então vocês vão me ver muito por aqui. E aí, já para começar, eu queria primeiro entender, né, quem é a Vanessa, qual é a sua história, qual é a sua trajetória nesse mundo de meio de pagamentos. Legal, boa tarde. Meu nome é Vanessa Guanabara, eu hoje atualmente trabalho na Interpay como gerente comercial e eu já estou no ramo de meio de pagamento desde 2016. Iniciei ali com TEF, transferência eletrônica de fundos, conciliação financeira, extrato EDI, trabalhei com adquirência propriamente dita, subadquirente, e-commerce, white label, então já faz mais de 9, 10 anos aí nesse meio. Soltou a sopa de letrinhas, né, do meio de pagamento, boa. Pouquinho. Que bom. E você, conta pra gente, Maurício, como é a sua trajetória, como tá o meio de pagamento, a gente tem um meio de pagamento chamado DubPay, nós temos 3 anos de mercado, já estamos num processo que viramos uma subadquirente agora. A gente tem um crescimento assim de processamento, acredito que relevante. A minha história para chegar até aqui é muito longa, né? Porque eu comecei como trabalhando com e-commerce, vendendo pela internet e tal. Virei meio que mentor, dei aula de curso, ensinando as pessoas. Tenho muito orgulho de falar disso, porque foram mais de 50 mil alunos que passaram por mim nesse tempo todo aí de mercado. E aí eu tive como era influencer, né, nesse meio de e-commerce, um belo dia uma empresa, em 2019, se eu não me engano, 2019 para 2020, me procurou para fazer uma publicidade para eles, né? E aí, nessa época, eu só entendi o mercado, né? Só como as pessoas que ensinam a vender e vendendo pela internet. E aí, eu fiz uma publi para essa empresa. 2 meses depois, eles aumentaram o faturamento em 20 milhões de reais. Aí eu achei interessante esse negócio, né? Eu falei, olha, é interessante isso, né? E aí, desde então, a gente, enfim, comprei um meio de pagamento na sequência e depois construí a DubPay do zero. E aí, hoje eu estou aqui falando com vocês. Porque como a gente quer abordar hoje é muito o lado da tecnologia, melhorando a experiência e a segurança de compra, né? No mundo, né? Não só no meio de pagamento, assim. E ter essa vivência, né? Do marketing digital, do infoproduto ali também tá muito conectada com isso. Pô, legal, gostei já. e acho que até um ponto, né, Van, você trouxe na sua trajetória, vem, né, de mais de 10 anos trabalhando e vivendo todas essas siglas que muitos de casa nem entenderam nada do que você falou. Eu acredito que você viu muita inovação vindo nessa sua jornada. Então, nessa sua trajetória, o que você, como gerente comercial, que está sempre na ponta, o que você viu que foi a maior revolução dentro do mundo de meio de pagamento? Evoluiu muito a questão da segurança no meio de pagamento. Por exemplo, cartão com pagamentos por aproximação. Acho que isso realmente foi uma evolução. O Pix, né? Quando a gente fala de evolução, também o Pix está aí para falar sobre essa evolução. E o pagamento por aproximação, para ser mais detalhado a ele é mais seguro e é ágil, né? A questão de você fazer o pagamento, a questão da segurança de que o cliente, o consumidor, ele consegue definir qual que é o limite que ele vai conseguir passar com a senha ali, né? Então, isso traz realmente uma segurança e a evolução. Eu acho que esse é o caminho, né? E a cada vez mais as pessoas, o consumidor final, ele vem aceitando esse tipo de solução de pagamento, né? Acho que tem Pix por aproximação também, né? Vindo... Pix por aproximação rolando, agora que vai lançar, né? Então, eu acho que essas tecnologias, elas agregam muito ao consumidor final e também ao estabelecimento e traz muita segurança, né? É uma coisa que eu acho muito legal, assim, que a gente fala sobre Pix. E é impressionante como que a gente, aqui no caso Brasil, a gente está evoluído em relação à Europa, a Estados Unidos, por exemplo, que é o... Sim. Cara, Estados Unidos não tem como você fazer um Pix, assim, teve um amigo meu que falou esses dias pra mim que ele
paga o aluguel dele com um cheque pré-datado, assim, manda pelo correio o cheque, que loucura, assim. Hoje a gente nem pega mais em cheque aqui no Brasil, né? É muito raro, assim. Essa evolução nossa, assim, Brasil, acho que tem um mérito muito relevante, assim, né? Acho que tem coisas que a gente poderia realmente... outros países copiar a gente, né? Acho que meio de pagamento seria uma delas. Um ponto que anda junto, mas muitas vezes tentam fazer uma separação, assim, né? Que é a questão da segurança, né? De fato. Então, ao mesmo tempo que a gente evolui com o pagamento por aproximação, com o Pix por aproximação e várias outras tecnologias e novas soluções que a gente está trazendo, os golpes também evoluem, né, ao longo dessa jornada. E aí, Maurício, o que você, né, você trouxe no início, né? Você começou como um cara ali, infoproduto, vendendo curso, e hoje você tem uma empresa. Como que você também vê a evolução dos golpes, né? Esse outro lado, nossa, assim, é impressionante como parece que... Eu estava até vendo uma reportagem de um delegado falando sobre isso, né? Que a cultura do jovem, ele tá muito interessado em ganhar um dinheiro muito rápido ali. Ele não tá querendo fazer uma faculdade, passar por todo aquele processo, ele quer, e acho que a internet acaba cortando alguns caminhos quando a pessoa tá mal intencionada, né? O que eu mais observo, por eu ter acesso a muitos alunos, é que realmente eu acho que vem muito dessa cultura do jovem mesmo, tá focado a ganhar um dinheiro muito rápido. Eu fico reparando muito as pessoas com essa gana de ganhar dinheiro, o imediatismo, né? Então acaba que fica... os golpes, eles acabam se aperfeiçoando. Teve um caso que eu sou de Brasília, da WP em Brasília, e a gente tem muito acesso a DRCC lá, né? Que é a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. E aí o delegado, enfim, a gente conversando, eles fizeram uma prisão de eram uns meninos de 20 e poucos anos. Eles tiveram a brilhante ideia de clonar a voz do Marcos Mion, do apresentador Marcos Mion, e pegar uma promoção do Outback, daquele restaurante Outback, sei lá, 300 quilos de comida por R$20, um negócio assim, clonando a voz do... Porra, o Marcos Mion com certeza foi atrás, o Outback foi atrás, pegaram os caras, né, e foram presos, e enfim... E aí você vê que o cara, ele teve um esforço tão grande né, até uma certa inteligência. Por que ele não fez um caminho de, cara, não, vou vender uma caneca, vou vender um produto, vou ter um negócio. E aí as pessoas acabam indo por esse caminho. A inteligência artificial também, se ela for usada de uma forma errada, é um estrago muito grande, né? Então... eu vejo que as coisas estão evoluindo também, tanto nessa parte de inteligência artificial. E eu acho que também vai muito da cultura das pessoas, né? Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Se você vê sei lá, nesse exemplo, a comida lá, R$20, cara, tem alguma coisa de errado. Não é possível que seja uma promoção tão boa assim, né? A cultura do brasileiro também, acho que tem que se aperfeiçoar também, né? Pra evitar de cair nesse tipo de coisa. Eu, já abrindo meu coração... Eu confesso que eu caí num golpe, né? Opa! Cara? Mas já tem um tempinho. Não é recente, assim. Mas o que era? Pode falar? Mas, cara, eu tava montando o meu apartamento no Rio, lá atrás. Devia ter uns 15 anos atrás, assim. E aí você tem que comprar tudo, né? Aí era aquela kitnet, né? Quarto, sala, tudo. Pô, as coisas são caras, né? Na época também era caro, né? Nunca foi barato. E aí eu vi num site aleatório, era geladeira e fogão de marcas boas, né? Que somando dava 1.500. Um valor relativamente alto, né? Não, então, era um valor que... E elas separadas, elas davam tipo 2.800, 3.000. Eu falei, opa! Pô, legal, né? Pô, olha né, que jovem inteligente que eu sou, né? Que pesquisou, que sabe usar a internet. Nunca chegou. Nunca chegou. Nunca chegou. Sempre quando tem um golpe, né, uma fraude, tem um lado do consumidor, que é o que eu tô falando agora, e tem um lado da empresa, né? Nesse caso aqui, foi o golpe de uma empresa falsa, né? Então, a empresa meio que não teve prejuízo se você não tem uma investigação, um processo e tudo. O consumidor aqui perdeu o dinheiro, né? Que eu fiz o pagamento, a empresa debitou e vida que foi, assim, né?
Vocês já caíram em algum desses? Então, eu não. Mas ontem mesmo, a minha mãe me mandou uma mensagem e falou assim: olha, filha, eu vou comprar essa geladeira. Você não quer comprar também? Aí eu comprei uma geladeira, aí eu fui olhar. Ela me mandou o print, R$90 a geladeira. Nossa. Eu falei assim, mãe, não existe isso. Ela, não, participei da roleta do Mercado Livre. Ainda foi um aplicativo do Mercado Livre. Eles fazem isso. E aí eu falei assim pra ela: mãe, dá uma olhadinha no link em cima, né? Na URL. A URL não era do Mercado Livre, era de um outro site. Pontos, alguma coisa assim. Aleatório. E aí eu abri o meu aplicativo do Mercado Livre e tirei um print. Falei pra ela, olha a diferença, porque a página, né, era totalmente diferente, bem feita por amador mesmo, Sim. sabe? E aí a pessoa não tem conhecimento. E ela vai lá e compra. E é R$90, né? Se eu perder, é só R$90, né? Não é um valor o assim. O valor é irrisório. O seu já foi mais alto. O seu é mais alto. Mas as pessoas tendem a cair utilizando as marcas conhecidas, né? As páginas conhecidas. É seguro porque é o Mercado Livre, né? Então, o consumidor final precisa ter esse cuidado ao clicar lá para comprar. Precisa ver a URL, né? Se a URL vai mudar, né? Você falou uma coisa muito interessante que eu lembrei agora. Acho que isso vai servir para todo mundo. Se você entrar, pesquisa, sei lá, à noite, passagem aérea. Dá um tempo, vai aparecer no seu Instagram lá, promoção de passagem aérea. E aí você clica, né? Você coloca lá o trecho, sei lá, Brasília, São Paulo. Ida e volta, vai dar uns R$197 ida e volta. Você fala, pô, essa promoção é boa, né? Cara, e o site, ele é idêntico, 100% idêntico ao da Latam, por exemplo. E aí o cara vai lá, paga, e assim, se você pagar por Pix, esquece, o dinheiro sumiu, né? Você tem que tentar solicitar o MED depois. Se você colocar os dados do seu cartão ali, eles clonam o seu cartão. Eles conseguem clonar o seu cartão. Quando as pessoas verem, sei lá, uma promoção muito grande também, é isso que você falou, Vanessa, é essencial ver a URL do site. Pô, tá tudo ok? Vamos lá. Tem que tentar, né, ver lá o reclame aqui da empresa, como é que tá, como é que não tá, porque, cara, quando a esmola é demais, o santo esconde. E quando você caiu nesse golpe dos 1.500, o que você fez pra tentar recuperar o dinheiro? Ou deixou pra lá? Não, então eu fui na delegacia de crime digital, né? Que você acusa a empresa. Processo de pequenas causas, né? Pelo valor. E aí foram tentar entregar no endereço, né, da empresa. Você coloca, você manda uma carta registrada. Não tinha endereço. Não, você tinha o endereço, só que nunca foi entregue, assim, né? Era isso, era uma empresa com... Não era uma empresa famosa, né? Com uma marca por trás. Mas eu caí no preço. Entendi. E os caras colocavam lá e você tinha esse giro solicitou o chargeback? Já tinha passado o tempo já, sabe? Pra poder solicitar e correr atrás via cartão, né? E aí foi. E aí é isso, sabe? Aprendi. Na dor. Aprendi na dor. Cara, acho que você falou uma coisa legal agora do chargeback, né, Maurício? Pelo que eu venho vendo e acompanhando o mercado, os emissores principais, né, bandeiras de cartão, vêm apostando muito na tokenização, né, como uma solução, um avanço para poder frear de forma forte esses golpes que usam cartão como meio de pagamento. Qual é a sua visão? O que é a tokenização? Acho que também dá uma explicada pra galera que não conhece tudo. Acho que a Vanessa, ela sabe mais do que eu, assim, sobre tokenização. Ela é mais especialista do que eu. Hoje, a tokenização, ela é um sistema de segurança utilizado para substituir os dados sensíveis. Hoje, os dados sensíveis, por exemplo, o número do cartão, por um código único. E um código de uma sequência aleatória de números, né? Então, quando eu gero esse token, eu só consigo utilizar aquele token dentro daquele sistema de pagamento. Então, mesmo que o fraudador consiga ter acesso a esse código, ele não vai conseguir utilizar em outra plataforma de pagamento, outro sistema de pagamento. Ele fica inválido. Porque geralmente eu consigo... Porque como eu estou substituindo os dados sensíveis, né? E eu criei esse código aleatório... eu tenho essa segurança e agilidade para a finalização daquele pagamento. Com isso, praticamente, o golpe de cartão clonado, ele acaba, né? Porque se uma pessoa clonou meu cartão, ele não consegue mais utilizar aquele número ali. Ele precisa do token, né? Então, fica totalmente... A gente vai ficar muito mais protegido com isso, né? Exato.
E para as empresas também fica muito mais... Sim, seguro. fair, né? Fica muito mais Sim. seguro. E aí, só continuando a tokenização, Vanessa, então, toda vez que eu for usar o cartão, eu gero um token específico, eu usuário, né? Você é usuário. Aí gera aquele token para ser utilizado apenas naquela plataforma, naquele sistema de pagamento. Ele não serve para outro. E aí, como funciona essa comunicação por trás, assim, sabe? Tipo, você vai lá, sei lá, vou dar um exemplo prático, né? Você quer comprar a sua geladeira de R$90 lá. Super geladeira. Aí você vai lá, entra, gera o token. Como que é esse processo por trás ali de comunicação, sabe? Você entra na loja, como que funciona Sim, isso? hoje você já consegue fazer... Antes o consumidor ele era levado até o banco, né? E aí, lá naquela página do banco, gerava aquele token, né? Hoje, com o sistema de Gateway, 3DS, né? E todas essas tecnologias na parte de meio de pagamento eletrônico, dentro do próprio portal ali da plataforma que ele está utilizando, já é gerado para ele ali o token. É muito conhecido, por exemplo, vamos falar quando a gente fala do Google Pay, né? A gente já tem lá os nossos dados já cadastrados e aí ele já consegue gerar o token de forma automatizada ali, já configurado no seu celular. Boa. Então você acredita que essa tecnologia rodando, né, de fato, a gente diminui os golpes por cartão físico, por exemplo? Eu acredito que consiga diminuir, mas não substitui os cartões físicos ainda, né? Ainda a gente continua... mas sim, reduz muito a questão de fraudes, né? Diminui bastante. A única que a gente pensa no sistema como um todo, né? Óbvio que para fraude é perfeito, mas será que já tem algum estudo falando sobre se realmente as pessoas têm uma conversão muito maior com tokenização e sem tokenização, assim, no caso pro lojista que eu tô falando, né? Então, assim, sei lá, teve uma operação, a mesma operação poderia ter algum tipo de teste, né, pra gente identificar pro lojista, né? Óbvio que o lojista, ele também quer essa segurança, mas será que vai diminuir a conversão das vendas dele, né? Será que tem alguma pesquisa nesse sentido? Então, acredito que quando a gente fala de logística da loja, né, do estabelecimento comercial, tem um sistema de antifraude onde ele consegue definir algumas regras, né? Então, aquilo ajuda a conversão do estabelecimento dele, né? Então, hoje tem geolocalização, que você consegue identificar de onde aquela compra está sendo feita. É o habitual do consumidor estar comprando naquele lugar? Ele tem um hábito de fazer uma compra nesse valor, né? Então, tem esses sistemas de segurança, esses gatilhos de segurança hoje ali dentro do e-commerce, né? Que ajuda o estabelecimento comercial, na verdade. Acho que ficou super claro. Torcendo para tokenização, né, primeiro. Sim. E uma coisa que eu acho que a gente pode abordar um pouco também é toda a parte dos golpes por engenharia social, né? Que, beleza, acho que o avanço tecnológico, ele vem e você trouxe muito bem como vai funcionar, que já está funcionando a tokenização. Mas como que funciona agora a engenharia social, né? Então, não sei, Maurício, como é hoje na DubPay, por exemplo, como que você vê, como que é lá dentro, sabe? Essa melhor experiência com segurança quando a gente pensa num golpe por engenharia social, né? Hoje a gente, na WP, a gente sempre fala, cara, já aconteceu de tudo, né? Mas sempre aparece alguma coisa nova, assim, sempre tem uma pessoa inventando alguma coisa nova nesse sentido. O brasileiro é muito criativo, né? Isso aí não tem a menor sombra de dúvidas. As coisas que a gente identificou, enfim, a gente combateu, acho que é até legal contar essa história. Todo mundo lembra da época daquelas enchentes que tiveram em Porto Alegre, né? Sim. Enfim, um negócio horrível que estava acontecendo lá. Uma pessoa teve a brilhante ideia de usar a DubPay como plataforma de vendas e estava vendendo uma Starlink, que é uma antena de internet super cara e tal, por R$40. E aí, é óbvio que a gente não consegue acompanhar isso just time, né? Na hora que o cara vira o produto e muda a oferta, assim, a gente não consegue ver o que ele tá vendendo ali, a oferta dele, no caso. Ele conseguiu vender, se eu não me engano, um valor irrisório, R$300, assim, até a gente descobrir. Fizemos um boletim de ocorrência, mandamos uns dados da pessoa pra polícia, que era do Rio Grande do Sul, no caso, né? A DRCC do Rio Grande do Sul. A gente até esqueceu essa situação. Passou um tempo, sei lá, isso foi acho que março, maio, junho, prenderam a pessoa que estava fazendo isso. O cara, ele foi preso
por estar vendendo um produto, né? Mas assim, o que eu achei mais absurdo, que ele conseguiu vender apenas... Ele foi preso por R$300, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante falar, por isso que eu tô falando esse exemplo aqui, é porque quando o gateway, o meio de pagamento, às vezes ele fica muito inerte a esse tipo de coisa, né? Eu acho que, cara, tinha pessoas lá passando uma situação assim absurda e o cara querendo ganhar em cima da tragédia, sabe? Aquilo ali deu uma revolta tão grande na gente que a gente teve essa ação, né? Então, e assim, foi, eu acho que uma das melhores iniciativas da nossa empresa nesse caso. E é uma pena que a gente não vê isso com tanta frequência, né? Que é óbvio que tem milhares de golpes acontecendo, a gente conversando aqui em milhares de plataformas, mas eu acho que o dono da plataforma ali, ele tem que ter uma postura, acho que social, sei lá como é que fala, honesta, não sei qual é a palavra eu colocar aqui, mas realmente agir contra isso, né? Porque só falar que, isso é feio, isso aqui não tá certo, isso aqui todo mundo fala, né? Agora você tem uma ação efetiva, né? A polícia hoje, eles estão vendo esse movimento, né? Tem até um deputado amigo meu, chamado deputado Paulo Bilinski, aqui de São Paulo Federal, que a gente foi no gabinete dele, né? Enfim, conversando e tal, e ele comentou que com a pandemia, depois da pandemia, o jovem, né, a pessoa que tá querendo cometer alguma coisa ilegal, ele não tá mais ali na rua, ele tá no computadorzinho ali dele tentando ganhar dinheiro por ali, que teoricamente é muito mais seguro, né? Mas assim, e as pessoas têm a falsa impressão que, não vai achar nunca, eu posso fazer qualquer coisa na internet que aquilo ali nunca vai me encontrar e tal. A gente, melhor do que ninguém, sabe que tudo que você tá fazendo ali é muito fácil de você achar, né? Então, assim, eu acho que esse exemplo, eu queria comentar isso com vocês e tomara que sirva de exemplo para outras empresas também, né? Porque tem que ter algum tipo de ação. O lado do nosso negócio, ele precisa ter uma postura, acho que, nesse sentido, né? E cara, acho que você tocou num ponto no início e agora volta a conversar, que beleza, a gente tá falando de tecnologia, de novas soluções, que aí sempre vai para um lado mais tech, né? Mas tem um lado social, cultural também muito grande envolvido, né? De fato. Que é um pouco isso, dessa busca da pessoa, do brasileiro, a gente pode generalizar, né? Pelo dinheiro rápido e fácil, e aí eu tô tentando encontrar isso aonde está, né? E aí a gente vê uma artimanha, essa engenharia social toda que a gente fala aqui, né? O Van, você também tem essa experiência já de meio de pagamento forte, né? Algumas. Esse exemplo que o Maurício trouxe ali, muitas empresas colocam de fato como eu não vou mexer porque prejudica a experiência do meu cliente. Sim. Sabe? Tipo, eu não vou fazer isso porque a experiência de compra, de venda vai ser prejudicada. Na sua visão, como que a gente pode imaginar ou pode ter, né, um modelo que a gente consiga, enquanto empresa de pagamento, né, reduzir esse risco de fraude sem prejudicar a experiência do cliente lá na ponta? As empresas investirem, por exemplo, em tokenização, que a gente já falou aqui, a biometria, então reconhecimento facial, por reconhecimento digital, né, a íris. Então são ações que você consegue trazer segurança e não afeta ali o relacionamento que você tem com o seu cliente, né? E também a educação. Eu acho que as empresas também gerar campanhas educativas, né? Mostrando para o cliente, igual eu falei aqui, né? Quando a minha mãe entrou lá no site e não prestou atenção que a URL ela mudou, né? Então, por exemplo, fazer ações tipo de alertas por SMS, por WhatsApp, informando que aquela compra foi realizada, né? Então, são ações que a empresa ela pode fazer para que o consumidor se sinta seguro em estar comprando naquele site, por estar comprando naquela empresa, né? Acho que são algumas das ações fáceis, né, de acesso. Você falando, acho que ficou muito um desenho da jornada completa mesmo, né? Tipo, como eu coloco uma camada de segurança no login, no momento da compra e no pós-compra, por exemplo, ali. Exato. Acho interessante. E na WP, Maurício, como que você olha pra isso, assim, né? Como que você caminha lado a lado, a segurança como a melhor experiência de compra lá? Então, hoje a WP ela tem duas frentes, né? A gente tem uma operação relativamente grande, como subadquirente, e ainda tem a nossa parte de meio de pagamento de gateway, né? Então, assim, são dois mundos, assim, B2C e B2B, assim, digamos, né? A gente que já tá com uma empresa um
pouco mais consolidada, a gente observa muito que essas empresas, né, que às vezes querem plugar na gente, né, como para processar os cartões de crédito e tudo mais, elas têm uma falsa, acho que na cabeça deles, que, cara, vamos transacionar qualquer coisa, que o que importa é o TPV ali e esquece. Essa questão da segurança, né? De tipo, ter uma... se tiver muita coisa de errada ali na operação, vai ter um índice de chargeback, não tem pra onde correr, né? E aquilo ali inviabiliza qualquer empresa, qualquer negócio, né? As pessoas, elas acho que não entenderam esse link do chargeback, que é o que mata qualquer... E eu tenho visto, assim, muitas empresas de gateways, no caso, acabando, assim, em menos de 6 meses. O chargeback e o cara, ele se queima no mercado. O mercado, ele é desse tamanho, né? Então, assim, as pessoas... Já chegaram várias empresas pra gente, que a gente falou, cara, infelizmente, prazer, mas não dá pra gente trabalhar junto, né? Sim, prejudica a DubPay, né? Porque a bandeira descredencia, né? Total. Então, um número muito grande de chargeback traz ele olhar para a tua operação e falar, olha, vamos ter que descredenciar esse cliente, né? Então, é ruim para a operação e para a visão da empresa, né? Não, e acaba com o negócio, né? E eu vejo que as pessoas, como eu falei, elas estão com essa ânsia, vamos transacionar, só que não pensam em construir um negócio sólido, tipo, cara, tem que demitir cliente, né? É importante, às vezes, aquela maçã podre ali, ela não é podre mesmo, você não pode ficar com ela ali dentro do teu negócio. Então eu vejo muito isso e eu acho que isso, tomara que chegue o máximo de donos de gateways aí pra entender como que a gente pensa aqui, né? Por trás disso, e a gente avalia o risco, né? De trabalhar com esse tipo de empresa ou não. E a parte de cliente, a gente fica monitorando 100% o que está sendo transacionado ali. Óbvio que é impossível você ver a última vez que eu vi eram 8 mil usuários dentro da DubPay. Não tem como você saber o que 8 mil pessoas estão fazendo na hora ali, né? Então, assim, sempre quando a gente pega alguma coisa e a gente já tenta entender... E se realmente tiver alguma coisa errada, a gente já bloqueia a conta, enfim, faz o que tem que ser feito, né? Cara, perfeito. E daqui a pouco eu vou voltar a falar de tecnologia, mas acho que tem um ponto antes aqui, que é legal, que é a parte da regulamentação, né? Sim. E aí acho que vou fazer a pergunta bem sem ter nenhum juízo de valor, bem para explicar mesmo, assim. Como que funciona a regulamentação hoje no mercado, Van? Quem que olha, quem que cuida aí disso, assim, de uma forma bem simples para todo mundo entender, sabe? Falando numa transação, a bandeira está sempre de olho. A responsabilidade, por exemplo, de uma subadquirente, ela precisa ter o compliance, time de risco, precisa ter o PLD, KYC, né? Então, são todas regulamentações que ele precisa ter para acompanhar ali toda aquela transação do cliente. Porque, sendo ele uma subadquirente, é a responsabilidade da sub, né? De acompanhar toda a operação daquele cliente e conseguir já identificar no meio da transação que existe uma transação fraudulenta e cortar essa opção, né? Cortar ali a opção de venda. E aí as bandeiras, elas determinam um valor, né? Um índice que você pode ter. Sim, ela primeiro notifica, né? Então, ela notifica ali a subadquirente ou adquirente sobre aquela transação, aquela operação que está irregular. Ela dá aquele prazo para regularização. Continuou dando, por exemplo, muito chargeback, está tendo muita fraude, né? Aí ela vem e faz o descredenciamento daquele... Tem a multa também, cliente, né? fora a multa, né? A gente ainda nem entrou na questão de valor, porque eu acho que ainda dói um pouquinho no bolso, né? Dói. E isso é ruim para a saúde da adquirente ou saúde da sub, porque ter uma subadquirente hoje já não é barato, né? Então, ela precisa ter o processador, né? O processamento, tem que estar o PCI. Então, tem todas as regulamentações que manter uma sub já é bem caro, né? E aí, você ganha uma multa por
por fraude, né? Aí é um problema. Então, a sub ou a adquirente, ela precisa acompanhar de perto toda a operação. Se é no físico, fica mais fácil quando é físico, né? Porque tem ali o cartão, insere a senha, né? Então, quando a gente fala do online, pega muito com chargeback fraudulento, né? Então, essas coisas realmente causam um problema na operação, né? E acho que esse ponto, no início, né? Quando você estava falando, Maurício, do avanço da tecnologia do Brasil, né, de forma geral, olhando versus o mundo, acho que o ponto da regulamentação aqui também é um ponto que vem avançando bastante, né? Tanto do lado das bandeiras, quanto o Banco Central. E isso que ela não força, no bom sentido, né, as subs, as adquirentes e o consumidor final ali a correr atrás. Teve uma palestra que eu fui, aconteceu até em Brasília, da Associação Brasileira de Meios de Pagamento, a ABPAG, se eu não me engano. E aí estavam as pessoas do Banco Central, diretores e tal. E foi um dia todo de evento e eles comentaram, o Banco Central falou, olha, a gente quer regulamentar a subadquirente, a gente quer olhar esse negócio e acompanhar e tudo certinho. Só que nesse momento agora eles não têm braço humano para fazer aquilo ali, né? Para fazer essa fiscalização, mas tá mapeado para isso acontecer em algum momento, né? Eu acredito que tem que ser, né? Porque movimenta muito dinheiro e pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então acho que realmente merece esse olhar do governo para os processamentos de uma sub, no caso, né? Acho que é um movimento excelente, né? De fato, a gente tem uma atuação, né, incisiva que nem tem, por exemplo, com os bancos, né? Que você tem um cuidado ali muito forte, né? Uma coisa que, complementando essa questão de sub que você falou, Vanessa, esse tipo de assunto, né, quando a gente fala de regulamentação, acho que umas 3 semanas atrás, um mês atrás, se eu não me engano, eu fui convidado lá pela DRCC, lá de Brasília, para dar uma palestra para os policiais sobre subadquirente, gateway, white label, tudo isso, né? E aí a pergunta que um dos delegados me fez foi exatamente isso. Mas ninguém tem o governo no regulamento? Eu falei, cara, ainda não. Em algum momento vai acontecer. A gente acredita que em algum momento vai acontecer, né? Mas os policiais falaram assim, nossa, mas tinha que ter né? Pô, olha o tanto de coisa que acontece nesse negócio e tal. O quanto de coisa que pode acontecer de errado, né? Então, acho que, enfim, tomara que isso aconteça o mais breve possível aí pra gente realmente ser regulado ter uma pessoa falando isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. E se estiver fazendo alguma coisa errada, alguma multa, né? Como tudo, né? Como tudo na vida, né? Boa, voltar para tecnologia e aí já pros nossos finalmente, né? A gente falou muito de tokenização, você falou da íris, né? Biometria e tudo. Sim. Olhando para o futuro, né? O que vocês acham que podem surgir ou que vai ganhar mais força, pensando em tecnologia, né? Para melhorar toda essa relação de segurança contra fraudes sem prejudicar a experiência do cliente lá na ponta? Pensando no futuro, eu acredito que, além da tokenização, que é algo que é real e ponto, né? Quando a gente fala da biometria, eu acho que são coisas que é muito para o futuro, e é o uso da IA, que vem crescendo, né? E utilizar a inteligência artificial para utilizar de forma automática para identificar as fraudes e tornar ali a experiência mais segura e mais rápida, né, para o cliente, né, o consumidor final, e trazer também a segurança para o estabelecimento. Acredito que essa é a visão ali do futuro, né? Vai ser incrível, né? A partir do momento que a gente, com o nosso olho, assim, né? A gente conseguir fazer uma compra, né? Apontar o celular pro olho ou a câmera da onde você estiver, já pagou, né? Deve ser... Mas assim, é tudo possível, né? Do jeito que as coisas estão andando, né? Acho que na China já tem, né? Você já paga o metrô com a íris, né? E, tipo, são alguns, né? Muitas pessoas. São bastante. E aí acho que antes até de ir pros nossos quadros fixos, assim, acho que tem um desafio que fica muito latente em todos os papos que a gente vem tendo, né? Do podcast, que é esse lado também da educação, né? Que, tipo, legal, eu vou ter a íris e aí eu vou ter que explicar para
para a população que dá para você fazer um pagamento seguro, efetivo, ágil, fácil, com o seu olho, né? Então, acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado, entre aspas, né? De tipo, legal, eu tô tendo um avanço tecnológico, mas eu preciso também... Mudar uma cultura. Mudar uma cultura, ensinar, ter paciência para explicar, né? Pra você lá no DubPay, você vai ter que explicar isso... Milhares de vezes. Exato, e tá sempre, né? É impressionante isso, porque aqui no Brasil, eu não lembro a última vez que eu peguei em dinheiro físico, assim, papel, né? Você vai para os Estados Unidos, cara, você volta e meia, você tá com dinheiro com moeda, eles te dão troco de moeda, então, assim, é uma coisa que... Por isso que eu falei no início do nosso papo, né? Acredito, assim, eu tenho para mim que a gente está muito à frente de países que são potências mundiais, assim, em relação a meio de pagamento, né? Acho que a gente tá... Tudo bem, na China já estão pagando com a Iris e tal, mas a gente vai chegar lá também, né? Vamos devagarzinho, a gente chega lá também. Eu também acho que a gente chega. Chega, né? E aí já indo pros quadros fixos que a gente tem, né? Então, todo episódiozinho a gente tem 3 quadros que a gente passa. O primeiro é a lâmpada do gênio. Que, cara, surgiu aí a lâmpada do gênio na sua frente. Você foi lá, você pode fazer um pedido pra melhorar, resolver, entre aspas, o resolver, né? Toda essa questão de segurança contra fraudes e tudo que a gente conversou e experiência do cliente. O que você pediria, Maurício, Van, que você pediria pra esse gênio? Primeiras damas. O que eu pediria pra ele... vamos lá. Eu acho que essa questão que a gente acabou de falar da biometria, eu acho que a gente consiga ter realmente um fluxo de meios de pagamento muito mais seguro, né? Eu acho que a gente está caminhando realmente muito bem para isso. E o uso da IA, acho que da inteligência artificial realmente a nosso favor, onde ela consiga identificar em tempo real que uma fraude está acontecendo, né? Igual você falou assim, olha, eu tenho 8 mil clientes fazendo transações no mesmo segundo, né? Então, eu acredito, né, pensando aí na lâmpada mágica, que a IA conseguiria identificar nesse milésimo de segundo, essas 8 mil transações acontecendo no mesmo tempo, ela conseguia ali identificar em tempo real e já informar que aquela transação ela é irregular, está acontecendo alguma fraude. Eu acho que é utilizar mesmo a IA nesse sentido de nos dar a experiência de uma compra realmente mais segura, mais automatizada e mais rápida, né? O meu pedido da lâmpada, eu acho que eu ia pedir para, sei lá, para de repente as pessoas terem um pouco mais de malícia ao ver algum tipo de anúncio, né? Ter esse tipo de cuidado que... Enfim, óbvio que a Vanessa já tem isso, né? A gente já tem de olhar a URL ali, uma coisa tão simples, né? Tá tudo certinho e tal. Ver sei lá, uma geladeira de R$90 e falar, cara, tem alguma coisa de errado aqui, essa conta não vai fechar. Então, assim, essa parte educacional também, né? As pessoas terem essa malícia de que, tipo, cara, nem tudo que tá na internet é ouro, né? Digamos assim, tem que ter um senso crítico ali pra... Que eu acho que se tiver isso também, acho que resolve muita parte desses problemas, né? Total, né? Ajuda muito mesmo. Boa. Agora o gênio foi embora. Foi embora. E aí veio o De Olho no Futuro, que a gente também convida vocês para refletir. Se vocês veem que em algum momento a gente vai ter um ambiente 100% seguro contra fraudes nesse ambiente que a gente vive, né? Tanto compra... 100%? 100% seguro. E o que a gente precisa fazer para chegar lá, né? Eu acredito que nós estamos caminhando bem, assim, para a questão de ter uma segurança em meios de pagamento. Porém, eu acredito que da mesma forma que a gente consegue evoluir para a segurança, os fraudadores também estão olhando para a tecnologia, né? Então, eles também estão estudando a tecnologia, né? Então, eu acredito que ter 100% de garantia de segurança, eu acho que vai ser difícil da gente chegar. Porém, eu acredito sim que ao passar do tempo, eu acho que num futuro bem próximo, vai dificultar isso para os fraudadores. Vai ficar mais difícil de conseguir se realizar ali uma fraude. Mas acabar 100% eu acho difícil. Uma utopia, né? Eu acho também que sempre vai ser essa corrida de gato e rato, assim, né? Uma hora
a gente resolve aqui, aí a pessoa tem uma outra ideia, aí você fecha aquela porta, aí tem uma janela que tá meio que encostada e vai por ali, e você vai tentando... assim, eu acho que com a tokenização, a conscientização das pessoas, tudo isso acaba... Vai diminuindo, como a Vanessa comentou, né? Você vai chegando e a porta cada vez mais vai ficar mais estreita ali pra pessoa cometer aquele tipo de algo errado, né? Então... Mas eu acho que acabar 100%... É um sonho top. Vamos ver. Eu acho que isso daí teria que estar lá no Gênio, sabe? Naquele pedido E pra finalizar, né, a última coisa que a gente também pede, acho que a gente falou um bom tempo aqui sobre vários assuntos interessantes e legais, que é o Entre Indica, né? Se tem algum livro, podcast, personalidade, texto, artigo, que a pessoa não tem esse conhecimento, mas gostaria de ter, né? O que vocês indicariam para ele? Eu acho que um dos livros que eu mais dei de presente para as pessoas chama-se Entrevista com o Diabo, do Napoleão Hill. Isso eu acho que é até pro lado do empreendedor, né? Que a gente quer construir alguma coisa e tal, mas às vezes tem uma voz falando, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, não, isso não faz... E aí, esse livro, essa Entrevista com o Diabo, ele explica muito bem o que significa essa voz falando que as coisas não vão dar certo. Então, esse livro foi o livro que eu mais dei de presente para as pessoas. Tudo relacionado à lei da atração também. Eu sou completamente apaixonado por esse tema. Eu acho que todo mundo tem que estudar e entender um pouquinho o poder das palavras e tudo mais. Eu acho que isso abre a mente de muitas coisas. E você, Van, o que você indica pra gente? Eu escuto um podcast chamado Café com Segurança. Ele fala sobre a cibernética no Brasil, ele aborda temas como fraudes, segurança do trabalho, e aí ele aborda temas do dia a dia mesmo, né? Igual a gente aqui falou, várias coisas do dia a dia que pode acontecer naturalmente, você não percebe, e esse podcast é legal. Porque ele fala situações reais mesmo que pode acontecer e que você pode... Você assistir depois daqui. E ele fala vários temas e sempre voltado realmente à segurança no geral, assim. E realmente no trabalho, crimes cibernéticos, né? Então, é legal. E é uma linguagem mais popular, mais fácil de se Já gostei entender, da dica, entendeu? já peguei essa dica aqui. Essa dica legal. aí, todo mundo aí, ó. Anotem a dica. E é isso, obrigado. A gente chega ao fim desse episódio do Cá Entre Nós. Eu queria agradecer demais, Vanessa e Maurício, pela presença. A gente falou de muita coisa legal. Acompanha a gente nas redes sociais para entender um pouco mais como a gente consegue melhorar a sua experiência de compra com segurança. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados, daqui a pouco tem mais episódios do Cá Entre Nós pra vocês.